Deus. Pai seja convosco, amém? Amém. Com vossas cabeças vamos orar. Pai, eu quero te louvar, exaltar o teu nome por tua bondade, por tua fidelidade. Reconheço, Senhor, a minha fragilidade, a minha pequenez diante de ti, Senhor. E quero te pedir nesta noite que mais uma vez a tua voz brade neste lugar, Senhor. E que tu venhas falar aos nossos corações, revelando a tua vontade, a tua glória, em nome de Jesus. Que não venhamos sair daqui como nós chegamos, mas venhamos sair daqui, Senhor Deus, transbordando do teu Espírito, entendendo a tua vontade para com as nossas vidas. É isso, ó Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, Jesus está aqui. Aleluia. Não é conversa de pregador. Não é conversa. Ele está aqui porque a minha alma já pode sentir a presença dele. Aleluia. Irmão falando, Jesus está aqui. Eu disse: está. Tu és bem-vindo, Jesus. Se você ainda não sentiu essa presença, eu quero te convidar a chamar ele aí para pertinho de você. Aleluia. Glória a Deus. Que tema maravilhoso esse que foi selecionado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. É o mesmo texto, amém? Obrigado, pastor. Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. O tema é compreender ou obedecer, renunciando o eu para seguir a Cristo. Capítulo 16, versículo de número 24, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa ministrar ao meu e ao teu coração. Que a palavra do Senhor, a boa palavra, ela venha penetrar a minha, a tua alma, e que eu e você venhamos sair daqui entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. A proposta aqui, queridos, ou a proposta de Deus é que eu e você o conheça. A proposta do Senhor é que eu e você se relacione com Ele. A proposta do Senhor é que eu e você entenda que além desse mundo terreno que nós vivemos, há um mundo espiritual, há um reino que Cristo veio implantar na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é este reino que deve governar a mim e a você. É este mundo espiritual que eu e você devemos viver. Paulo vai dizer que embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne, mas Deus nos deu armas poderosas. Aleluia. E essas armas poderosas estão no mundo espiritual. Louvado seja Deus.
Nós estamos se esquecendo, queridos, que há um reino espiritual, que há um mundo espiritual. E se nessa noite os nossos olhos fossem abertos, os nossos olhos espirituais, nós iríamos contemplar uma guerra travada, tremenda, nas regiões celestiais da maldade. Porque o desejo do nosso adversário não é que eu e você esteja aqui, não é que eu e você escute a palavra de Deus, mas o desejo de Deus, a proposta do Senhor é que eu e você o conheça, que eu e você entenda que a vontade dele é que eu e você se desfaça de nós mesmos para vivermos aquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que ele caminhou anunciando este reino, fazendo maravilhas, mostrando, queridos, que este reino é possível o ser humano vivê-lo aqui nesta terra. Por isso ele disse: o reino de Deus é chegado no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. A Bíblia vai falar ou narrar a história de um homem que conhecia as Escrituras, era mestre da lei, diz a Bíblia, mas foi ter de noite com Jesus. E diz a Bíblia, queridos, que quando ele vai ter de noite com Jesus, ele reconhece que Jesus é vindo da parte de Deus. Ele diz: bem sei que tu vens da parte de Deus, porque nenhum outro poderia fazer os sinais que tu faz, se tu não vieste da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é tu nascer de novo. Nicodemos não compreende, queridos, não entende isso. E aí ele diz: porventura um homem já velho pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus olha para Nicodemos de novo e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode ver o reino de Deus. Deixa eu abrir um parênteses nessa noite e dizer uma coisa para mim e para você. Pedro diz: crescei no conhecimento e na graça. Embora alguns teólogos digam ali, não, que ali é água da placenta. Deixa eu dizer uma coisa: um símbolo do Espírito Santo é água, queridos. Ei, você não está me entendendo ainda. Jesus olha para Nicodemos e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da palavra, queridos, que vem provida do Espírito de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Se você não crescer na palavra, no Espírito, na oração, no jejum, na consagração, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreende isso, queridos, e Jesus vai e diz: Nicodemos, eu te falei de coisas terrenas e tu não compreendeu, quanto mais se eu começar a te falar das coisas celestiais. Sabe por que é necessário nós começarmos a viver o reino de Deus aqui, queridos? Porque o céu quer se manifestar a mim e a você. Deus quer anunciar as coisas celestiais, e nós, por vivermos ainda muito apegados às coisas terrenas, muito vivemos na carne e não entendemos as coisas do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Eu e você precisamos entender isso, queridos. E para viver esse mundo espiritual, nós precisamos se desfazer de nós mesmos. Nós precisamos morrer para esse mundo. Aleluia.
E aí Jesus, ele vai e fala para Nicodemos. Nicodemos não entende. Porque Nicodemos compreendia das coisas humanas, terrenas. E às vezes a gente está dentro da igreja, já tem alguns anos dentro da igreja, e não consegue entender as coisas espirituais. Não compreende quando Jesus chega no recinto. Não entende quando Jesus está no local. Sabe por quê, queridos? Porque ainda estamos muito apegados aos nossos desejos. Estamos ligados às coisas efêmeras e passageiras dessa vida. Mas nessa noite eu quero te convidar, queridos, a aceitar a proposta de Cristo. A proposta de viver o mundo espiritual, de ir além do véu. Queridos irmãos, há um texto sagrado que diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Queridos, hoje à noite eu quero te convidar, vocês jovens, senhoras, todos que estão aqui, a ter ousadia para renunciar os seus desejos, renunciar a sua vida para viver a vida que Cristo proporcionou a você, para experimentar daquilo que o céu tem reservado para você. A gente está muito conformado, queridos, com esse tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Estamos conformados, queridos, com todos os dias de culto eu estar dentro da igreja. Eu ir e vim. Vou, venho. Estamos se tornando religiosos. E não conhecemos a Cristo. Nós conhecemos Ele de ouvir falar, mas de ter contato, experiência, nós não conhecemos. Porque nós não queremos, de maneira nenhuma, se aproximar dEle. Porque quando nós se aproximamos dEle, nós ficamos parecidos com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto. A Bíblia diz, queridos, lá no capítulo 5, 48, lá de Mateus, ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Talvez você diga assim: é impossível a gente ser perfeito. Mas há um texto lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se Ele quer o aperfeiçoamento, queridos, então eu e você vamos chegar a uma estatura. E a Bíblia diz que é a estatura de varão perfeito, de um pleno conhecimento de Deus, de entender quem Ele é. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: agora nós vemos em parte, como em enigma, mas então nós veremos como Ele é, seremos conhecidos dEle, conheceremos Ele como Ele é. Essa é a proposta de Cristo, revelar a glória dEle a mim e a você. Aí esse mesmo Paulo diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Por que eu não vejo isso? Por que eu não experimento isso? Porque estou conformado com a situação. E aí Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu e você precisamos transformar o nosso entendimento. Eu e você precisamos deixar Cristo dominar a minha e a tua vida por completo. E isso só acontece quando eu e você começamos a fazer. E é aqui que eu quero começar a pregar. Quando eu e você começamos a fazer aquilo que Jesus disse em Mateus 16, em Marcos 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você ler os versículos acima, você vai ver um homem carnal tendo uma revelação de Deus. Pedro ainda era carnal ali. Andou 3 anos e 6 meses com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Tinha revelação? Tinha, mas ainda não tinha se convertido. Estava conformado. Só em andar com Jesus ele estava conformado. Ele experimentou de movimentos espirituais, mas ainda não tinha se convertido. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Para você jovem, às vezes você está conformado com a situação, às vezes até experimenta do derramamento, mas quando sai daqui, volta a mesma carnalidade que era antes. As conversas vãs, as palavras torpes que não edificam. Aleluia, é difícil dar glória. É difícil dar glória. Mas vamos lá. Eu disse que o texto era bom. Eu disse que o texto era bom. Aleluia. E aí, queridos, a gente vive uma vida carnal. A gente não se liga com o céu. O nosso pensamento, o pensamento da mocidade ainda muito é de namoro. Disso, daquilo, e não se liga do que o céu tem reservado. Aleluia. E eu e você precisamos entender que se eu não renunciar à minha vida, por amor dele eu vou perder a minha vida aqui. A proposta dele é que eu e você experimente do que ele tem reservado para mim e para você. E aí ele vai e diz, e está lá Pedro, um homem carnal, tendo revelação de Deus. Jesus chega e diz assim, olha o que é que Jesus diz. O que é que os homens dizem que eu sou? E aí diz a Bíblia, queridos, que eles dizem, tu é Elias, tu é um dos profetas. Mas Jesus se vira para eles e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Deixa eu dizer uma coisa, vai chegar um momento em que Jesus vai perguntar, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí você tem que responder a ele. A Bíblia diz que Pedro, o homem que experimentava de algumas coisas celestiais, mas andava com a espada na cintura, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro acaba de ter uma revelação, queridos, do alto, mas imediatamente ele dá lugar à carne. E aí Jesus olha e diz, para trás de mim, Satanás. E às vezes a gente está assim, recebe a revelação do céu, mas quer dizer que Deus usa carnal? Ele usa, queridos, porque dom não é salvação, dom é dádiva. E às vezes a gente está confundindo isso dentro da igreja, pensando porque eu falo em línguas, porque eu profetizo, porque eu tenho visões, eu sou salvo. E não é, queridos. Dom não é salvação, queridos. A Bíblia diz lá nos evangelhos que Jesus, naquele grande dia, alguém está lá batendo na porta e Jesus, ele dizendo, eu profetizei no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome, e Jesus está lá dizendo, apartai-vos de mim, maldito, vós que amais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ele profetizava, falava em línguas, mas Jesus não conhecia, porque não tinha uma vida espiritual, vivia na carne, e a Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. E você precisamos compreender que nós precisamos andar em espírito, e aí nós não cumpriremos as concupiscências carnais. Aleluia. Pedro estava tendo revelação, e Deus pode dar revelação, e você viver nessa vida de carnalidade, de prazeres, de desejos por esse mundo, mas Ele vai lá te revelando,
dizendo: eu quero te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Eu quero me apresentar a você. Cresça, que eu desapareça. Você que entende que Jesus falou com você nessa noite, deseja se reconciliar.